Fala galera, beleza? Mais uma aula aqui no Farol da História, mais 15 dias de isolamento social, mas as nossas aulas continuam. Para tudo, Facebook, Instagram, WhatsApp, vai para o YouTube, no canal Farol da História, mais uma aula de história pra gente, Idade Contemporânea, Segunda Revolução Industrial. Roda a vinheta! Fala aí pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta, né? Então beleza, a gente vai falar sobre a Revolução Industrial. Ah, professor, mas já falamos disso aí numa outra videoaula. Sim, só que agora é a segunda fase. Primeiro, vamos fazer a definição de Revolução Industrial. É o conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais caracterizadas pela substituição da energia física pela mecânica, da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica. Veja o quadro, pessoal. Então nós estamos vendo aí uma estrutura, uma informação gráfica da passagem do artesanato para a produção industrial. O artesanato envolvia o trabalho individual e ferramentas manuais. A manufatura também envolvia ferramentas manuais, mas havia uma divisão do trabalho. Na produção industrial, há a divisão do trabalho mais ferramentas mecânicas. Vamos em frente. Então, como eu estava dizendo aí, nós vimos no quadro a passagem do artesanato, da situação em que a pessoa tinha as ferramentas manuais, para a produção industrial, tá? Mas agora a gente vai falar o seguinte, da segunda fase da Revolução Industrial. Então a primeira fase foi de 1760 a 1860 e a segunda fase de 1860 a 1914, tá? Então vai lá, vamos dar uma olhadinha no quadro para ver essa divisão. Você observa aí, da passagem da primeira Revolução Industrial para a segunda Revolução Industrial, os países envolvidos na primeira, Inglaterra, França e Bélgica, e logo em seguida, de 1860 até 1914, Alemanha, Itália, Rússia, Estados Unidos e Japão. A matéria-prima utilizada na primeira fase, veja aí, o ferro, o carvão e o vapor. Na segunda fase já temos o aço, o petróleo e a eletricidade. O capitalismo na primeira fase era o liberal e industrial, e na segunda fase o capitalismo financeiro e monopolista. Vamos em frente. Então, como nós vimos aí, né, a primeira fase e a segunda fase, suas diferenças, suas características básicas. Então, na primeira fase, há um processo de industrialização da Inglaterra que durou cerca de 100 anos, de 1760 até 1860. A Inglaterra pioneira e o único país industrializado por quase um século, veja só, hein? Então, ao longo desse um século, somente ela produzia de maneira industrial, tá? E os produtos ingleses, por assim dizer, foram comercializados em todo o globo, nesse período de 100 anos. E nesse período de 100 anos, ela se desenvolveu bastante. E na Inglaterra havia uma abundância de carvão e ferro e também outros fatores, como a invenção da máquina a vapor, que a gente já falou na outra aula, acoplada ao tear mecânico. Tear é a máquina que faz a tecelagem, né? Que faz o entrelaçamento dos fios para poder fazer o tecido, tá? E também, junto com a máquina a vapor, foi o barco e a locomotiva com propulsão a vapor, fez com que a marinha inglesa e também as estradas de ferro na Inglaterra se desenvolvessem, tá? Nesse período aí, no final de 1860, praticamente em todo o território inglês já havia linhas férreas, tá? E ligando todo o país. Vamos lá. Na segunda fase, a industrialização inglesa, de 1760 a 1860, na segunda fase já entra a França, Alemanha, Bélgica, Itália, países da Europa, os Estados Unidos da América e o Japão lá na Ásia. Outras invenções foram acontecendo ao longo da segunda fase, que foi de 1860 a 1914. Nós temos a invenção do motor a combustão interna, feita por um alemão chamado Daimler-Benz, do telégrafo, do telefone e outras coisas mais. A utilização do aço, da eletricidade e do petróleo.
Então, essas descobertas, essas inovações tecnológicas da época, fizeram com que na segunda fase da Revolução Industrial houvesse um avanço significativo na produção industrial, tá? E no desenvolvimento de vários produtos que hoje para nós são coisas comuns, como a eletricidade, o petróleo, os automóveis, tá? O telefone celular hoje, até alguns anos atrás só havia telefonia fixa, o telégrafo, que era muito usado naquele tempo. Então todas essas invenções naquele período foram desenvolvimentos que alavancaram o progresso e o desenvolvimento industrial em várias partes do mundo, como eu disse, na Europa, na América e na Ásia, tá? Vamos em frente então. Vamos ver o quadro onde a gente observa aí a imagem da invenção do telégrafo e aqui na linha de produção da Ford Company nos Estados Unidos, a indústria de carros Ford, já a utilização da linha de montagem como técnica de produção industrial. Dá uma olhada. Nós temos aí à direita então o telégrafo, né, o telefone sendo, ou melhor, o telefone, né, com o Graham Bell aí fazendo sua primeira ligação, e ao lado direito aí a indústria Ford de automóveis e a produção em linha de montagem, tá? Os primórdios aí da indústria automobilística nos Estados Unidos e depois isso se espalhou por todo o mundo. Vemos aí o inventor alemão Daimler no banco traseiro do carro que ele inventou, o primeiro carro movido a gasolina em 1886, beleza? Então pessoal, como vocês observaram bem, o automóvel, a eletricidade, o telefone foram invenções que ocorreram mais precisamente na segunda fase da Revolução Industrial. E esses desenvolvimentos, então, alavancaram a produção industrial e o desenvolvimento de outras tecnologias, tá? Vamos falar um pouquinho da terceira fase, a partir da segunda metade do século XX, tá? Anos 50 mais ou menos. Foram os desenvolvimentos espetaculares e ultra rápidos na microeletrônica, na robótica industrial, na informatização dos serviços, na química fina e na biotecnologia. Dá uma olhada na ilustração que nós vamos ver na fotografia, aí você já vai começar a ver o tempo em que nós estamos vivendo. Dá uma olhadinha. Nós vemos aí então à esquerda um trabalhador usando automação industrial, tá? Para produção. E do lado direito da imagem nós vemos robôs, braços robóticos, produzindo automóveis. Isso já é o prenúncio da quarta revolução industrial, que é o período que nós estamos vivendo hoje, certo? Então você está vendo como a indústria mudou muito e esses desenvolvimentos tecnológicos possibilitaram então em escala global a utilização de robôs, de internet, de tecnologia eletrônica para produção industrial e não há mais espaço para a produção artesanal ou para um tipo mais simples de produção no mundo que nós vivemos. Então nós observamos aí, ao longo desses séculos, o desenvolvimento industrial da humanidade, tá? Mudou os modos de produção, a organização da sociedade, o modo como se vive, se alimenta, se veste. Quais foram as consequências então da Revolução Industrial? Consolidação do capitalismo e do poder da burguesia, tá? Desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento dos transportes, barco a vapor, locomotiva e das comunicações, telégrafo e posteriormente o telefone. A divisão do trabalho e a alienação dos trabalhadores a partir das linhas de montagem, porque aqui, nesse momento, o trabalhador ele não tem mais controle sobre a produção e ele nem sabe ao certo o que ele está produzindo, porque ficou tão específico. Então, fragmentado a produção nesse momento, em que o operário ele só tem a única tarefa dele ali na linha de montagem é apertar um parafuso. Ele não sabe o que ele está produzindo e qual o produto final lá na linha de montagem. Produção em série e padronização dos gostos. Isso se chama consumismo, ou seja, produzem-se milhões e milhões de peças e há uma padronização do gosto da pessoa. Então leva as pessoas a consumir cada vez mais os produtos que são produzidos
em escala global, em escala industrial, aos milhares, aos milhões, e a publicidade entra aí como uma ferramenta para fazer você consumir cada vez mais aquilo que, de certa forma, não há necessidade. Há um desenvolvimento maciço dos transportes e das comunicações, então não só via marítima e terrestre, mas como através dos aviões, né, transporte aéreo de passageiros e cargas. E das comunicações, tá, com o telégrafo primeiro, o telefone, depois aí toda essa tecnologia de informática, de internet que nós temos hoje. Urbanização e crescimento populacional, tá? O inchamento, o crescimento desordenado e gigantesco das cidades, há um êxodo de pessoas do campo para a área urbana, para as cidades, em busca de trabalho nas indústrias. E um desemprego estrutural. O que é um desemprego estrutural? Tá? A questão aí é a seguinte, esse desemprego estrutural entra na questão de que existe um exército de trabalhadores de reserva. E há uma especialização das atividades, então logo, se você não se especializa, não através do conhecimento, do estudo, você não vai conseguir uma boa colocação, haja vista o desenvolvimento tecnológico acelerado das linhas de produção e de trabalhos, tanto na indústria como no comércio. Dá uma olhada nessas imagens aí para a gente entender como o nosso mundo está mudado e esse consumismo, essa globalização, essa industrialização acelerada transformou de modo geral a vida das pessoas como um todo. Então nós vemos aí uma imagem, tá, do século XIX, o barco a vapor num rio lá nos Estados Unidos, tá, ainda usando animais de carga para poder fazer o transporte dos produtos. Já vemos aí uma locomotiva, não é mais um trem, é um trem a vapor, tá? Não é elétrico, embora você veja os fios aí na imagem, mas é o que restou daquele período, tá? Hoje os trens são elétricos e movidos a diesel. Nós vemos aí uma loja McDonald's, tá? E o afluxo de pessoas para consumir. Então hoje a globalização, as grandes empresas, tá? Elas estão em todo lugar e isso padronizou os gostos das pessoas, né? Aquilo que eu disse alguns instantes atrás. Então, consumismo, tá? Então, todo mundo gosta do McDonald's. Então, isso foi colocado, tá? Foi padronizado o gosto. Então, você vê aí milhares de pessoas formando filas. Se não me engano, essa fotografia aí é de um país da Europa Oriental, no fim do comunismo, quando, enfim, as empresas americanas entram na Europa Oriental, tá? Nós vemos aí alguns aspectos da terceira fase da Revolução Industrial, né? O aumento da produtividade, esgotamento dos recursos naturais, urbanização intensa, aquilo que eu falei, né? Um êxodo das pessoas do campo para as cidades, formação do proletariado urbano, né? Os operários, surgimento do capitalismo financeiro, né? O que significa isso? Tá? A definição aí do que é grandes bancos controlando indústrias por meio de compra de ações ou dependência financeira. Aí nós vemos uma moça no caixa eletrônico aí, não tem mais, você não tem quase mais nenhum contato com um funcionário da agência bancária e ao mesmo tempo vários empregados de banco foram demitidos, né, porque as máquinas agora ocupam seus lugares. Uma poluição muito grande do planeta, né, que colabora para o aquecimento global. E aqui, como é a formação dos grandes conglomerados econômicos, das grandes empresas, né? Nós temos aí a holding, o trust e o cartel, né? A holding são empresas financeiras que controlam complexos industriais a partir de posse do quê? De suas ações. Então há um controle acionário, um banco pode controlar várias indústrias porque ele compra as ações dessas indústrias, então ele passa a ser um acionista majoritário, ou seja, ele tem poder de decisão nas reuniões do conselho deliberativo das empresas. Um trust, que são empresas que absorvam seus concorrentes, controlando a produção de preços e dominando o mercado. Tá? Então a empresa A comprou a empresa B, C e D, que são são concorrentes. Tá? Então essa empresa A se torna gigantesca
e as empresas menores acabam sendo absorvidas e desaparecendo. E por fim o cartel, tá? Quando você ouvir essa palavra você já sabe o que é. São empresas de um mesmo ramo de atividade que se associam para evitar concorrência, então elas dividem o mercado. Então elas criam um monopólio do mercado, ou seja, elas controlam a produção e a venda de um determinado produto e mantêm os mesmos preços. Então você está comprando cerveja Kaiser achando que está prejudicando a Antártica, mas eles são da mesma empresa, as marcas são diferentes, tá? Isso se chama cartel. Nós vemos aí que em 1911, tá? Um engenheiro norte-americano chamado Taylor, ele publicou aí um trabalho, que são os princípios da administração científica, e vem dizendo o que significa isso. Você dá um pause aí, dá uma lida na tela, você vê do lado esquerdo, nos anos 1900, 1910, 1920, a linha de montagem de automóveis nos Estados Unidos, tá? Qual era a proposta do Taylorismo, né? Fazer um controle sobre o tempo gasto em cada tarefa, o estudo do tempo. Quanto tempo eu gasto para fazer tal peça ou para fazer tal automóvel? Então existe aí todo um estudo científico disso e por fim havia até um prêmio pelo trabalhador que produzisse mais com menos tempo, sendo um incentivo para o trabalhador. O aprimoramento da produção em série veio com Ford, com Henry Ford, se chama Fordismo, tá? Tem aí os aspectos do Taylorismo no Fordismo, que consistia em organizar a linha de montagem de cada fábrica para produzir mais, controlando melhor as fontes de matérias-primas e de energia, os transportes e a formação da mão de obra. Princípios básicos do Fordismo, nós temos aí 3 princípios básicos: princípio de intensificação, da economia e da produtividade. Dá uma pausa e lê aí as informações. A expansão do imperialismo, tá? Quando há uma busca de matéria-prima, isso no final do século XIX, início do século XX, e áreas mais atingidas foram a África e a Ásia, tá? Tá aí umas ilustrações, tá? O domínio da África, do continente africano pelos ingleses, e Charlie Chaplin aí num filme que faz uma crítica ao sistema de produção em massa, da industrialização, né, e da transformação do homem numa peça de uma grande engrenagem, tá? O nome desse filme é Tempos Modernos. Há toda uma questão de desemprego no nosso tempo, né? Que os desempregados são o exército industrial de reserva, tá? E vivem de subemprego, né? Pessoal que trabalha na rua, tal, autônomos. E na verdade, em função da automação industrial, da robótica, da especialização das atividades, fez com que milhares e milhares de pessoas no mundo todo perdessem seus empregos, porque também não há por parte dessas pessoas, e as indústrias não se interessam nisso, em fazer uma reciclagem, fazer com que essas pessoas se desenvolvam e se capacitem para as transformações que estão ocorrendo. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado dessa videoaula, trouxe aí mais informações sobre a Revolução Industrial. A segunda fase, terceira fase a gente falou um pouquinho, estamos já na quarta Revolução Industrial, Internet das Coisas, Indústria 4.0, agricultura de precisão, tá? Robótica e por aí vai. Então hoje, mais do que nunca, estudo, conhecimento, desenvolvimento de habilidades, de competências para a gente poder encarar essas mudanças que estão acontecendo num ritmo muito veloz. Só para vocês terem uma ideia, isso eu já falei em sala de aula. Por volta de 1906, 1909, Santos Dumont, inventor brasileiro, ele voou no 14 bis, que era um aviãozinho feito de papel e madeira, tá? Bambu, com motorzinho. Então ele fez um voo de alguns metros em Paris, no Campo de Marte, em Paris, e foi um sucesso. Em 1909, mais ou menos. Cerca de 60 anos depois, em 1969, os Estados Unidos, durante uma corrida, tá? Uma corrida espacial, isso eu já falei para os nonos anos em uma outra ocasião, em 1969, o homem pisa na Lua. Ou seja,
em pouco mais de 60 anos, de um aviãozinho de madeira e bambu para uma espaçonave pousando no satélite natural da Terra, que é a Lua, foram apenas 60 anos. Então, à medida que o tempo avança, que novos desenvolvimentos tecnológicos, novas invenções vão acontecendo, o ritmo de vida mudou de uma vez para sempre. Então, a nossa vida e os meios de transporte, tudo que está envolvido, o nosso mundo, começou a se transformar lá no ano de 1760 na Inglaterra. Muito bem, pessoal, espero que tenham gostado dessa videoaula, apesar dos contratempos, tá? Fiquem em casa, estudem bastante, terminem as lições do primeiro bimestre da apostila, tanto vocês dos oitavos, como o pessoal do sexto e o pessoal do sétimo também. E eu vou postando aqui as videoaulas referente a esses assuntos, desses capítulos aí do primeiro bimestre. Espero que tenham gostado, forte abraço e a gente se vê muito em breve. Tchau!